quem fala é Lucas Mendes, subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Minas. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre a inovação dentro do setor de esportes eletrônicos, os conhecidos e-sports. Primeiro, acho que é sempre importante dizer que o setor de jogos digitais é um setor em franca expansão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Anualmente, nós vemos cada vez mais o mercado se expandindo, as receitas das empresas crescendo e as inovações sendo geradas no mercado de jogos como um todo. Mas no cenário de esportes, isso também não é diferente. É muito importante a gente dizer que a inovação faz parte tanto da lógica dos jogos digitais quanto da lógica dos esportes digitais. Nesse sentido, nós vimos nos últimos anos avanços nas melhorias das qualidades de rede, por exemplo, das conexões 5G, e hoje nós discutimos 6, 7G. Além disso, realidade virtual, novas qualidades gráficas, tudo isso é inovação. E quando a gente fala desses setores, muitos deles são desenvolvidos especialmente pensando nessa lógica competitiva dos jogos digitais. Nós precisamos de conexões melhores para interligar jogadores, equipes de jogadores que muitas vezes estão separadas por continentes. E hoje nós podemos fazer campeonatos em tempo real, quando no passado precisávamos deslocar muitos desses participantes por países, estados, nações. Então é muito interessante a gente ver como que tem sido acompanhado tanto da evolução dos esportes digitais, também a nossa evolução da própria inovação. Mas para além disso, como eu já havia falado, setores como a área de gráficos digitais, novas performances das nossas máquinas, dos computadores de casa, tudo isso evoluiu com o tempo e exatamente para o consumidor do dia a dia, que em grande medida são os nossos jogadores. No passado, quando nós conversávamos sobre grandes placas de vídeo, sobre processadores de última geração para grandes processamentos de dados, nós falávamos mais de computadores empresariais, de servidores, aqueles que serviriam de fato para o processamento de dados de empresas, de governos. Mas hoje, quando nós falamos em alta performance, muitas vezes nós estamos falando desses maquinários que vão servir para os nossos jogadores. Então é por isso que a gente tem visto que a demanda do mercado de jogos tem impulsionado a inovação em vários dos outros setores, principalmente nos setores de telecomunicações, de TI, desenvolvimento de hardware, de software em muitos sentidos, já que nós estamos falando de jogos, que são softwares. Então, nesse sentido, a gente não pode desassociar mais o mercado de jogos da inovação, e acho que hoje é muito difícil nós desassociarmos o mercado de jogos dos esportes eletrônicos. E caminhando em conjunto, nós vamos ver cada vez mais inovações. Hoje nós falamos de realidade virtual, de realidade aumentada. Nós temos agora consoles que têm a mesma qualidade dos consoles fixos, mas sendo portáteis. Então nós temos toda uma nova gama de inovações sendo desenvolvida exatamente para esse público, que é um público consumidor considerável, não só em Minas, mas no mundo. Então é muito importante nós atrelarmos essa discussão, a discussão da inovação, dos esportes eletrônicos e dos jogos digitais. Em Minas não está fora dessa discussão, por certo. Nós temos indústria de jogos pujante no nosso estado, com empresas que desenvolvem jogos indie, com vários desenvolvedores famosos, mineiros, que fazem parte de empresas internacionais conhecidas do setor de jogos. Temos times campeões em vários setores, em ligas, participando de times internacionais e nacionais. Então nós temos um cenário muito importante na área de esportes eletrônicos, na área de tecnologia e na área de jogos. Então eu tenho certeza que nós precisamos, obviamente, acompanhar essas tendências do mercado e também disponibilizar tudo que for necessário para impulsionar cada vez mais esse setor e esse público que é tão importante para a economia. Nesse sentido, muitos dos nossos programas desenvolvidos aqui no estado podem beneficiar também o público que desenvolve esse tipo de tecnologia. Programas como Compete Minas, Pesquisador na Empresa, Cientista Empreendedor, são todas iniciativas que visam impulsionar a inovação no setor produtivo como um todo. E nessa linha, nós não podemos descartar aqueles que desenvolvem softwares, que desenvolvem hardwares, que desenvolvem sistemas, como empresas do ramo tecnológico que podem captar também esse recurso. E por que não essas empresas serem empresas do setor de jogos eletrônicos ou do setor de esportes? Então nós vemos como esse é um setor importante, como o Estado pode sim ajudar muito quem está atrelado a essa cadeia produtiva. Então eu tenho certeza que nós não podemos mais falar de jogos digitais sem falar de inovação, e nós não podemos mais falar de jogos digitais
digitais sem esportes eletrônicos. Esse é um público muito importante. Nós contamos com vocês para levar Minas sempre nos pódios internacionais e nacionais, nas disputas de jogos, e nós esperamos que vocês possam contar conosco para inovar cada vez mais, desenvolver cada vez mais e, sem sombra de dúvida, ganhar cada vez mais.